do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde em nome de... Amém. Boa tarde também a todos quantos vão assistir essa mensagem, essa live. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar com você, tá? Gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem, do começo ao fim, né? Às vezes tem pessoas que às vezes entram nas lives, né? Às vezes vão assistir um vídeo, às vezes ela assiste só algumas coisinhas, ela não assiste até o fim, né? Ela só dá uma olhadinha. Eu preferiria que todas as pessoas que vão assistir, né, assistisse até o fim, para você entender o que o Espírito Santo vai falar com você e com os irmãos aqui presentes também, no nome de Jesus. Hoje eu estou falando sobre como anda a sua visão. O que a gente enxerga, a maneira que a gente enxerga, faz toda a diferença em nossas vidas. Às vezes tem gente que acha que isso é bobeira. Às vezes tem gente que acha que isso, né, não é necessário. Mas a maneira que você enxerga as coisas, a sua vida, as pessoas, né, as oportunidades, vai fazer uma grande diferença na sua vida. E não é eu que falo isso, mas é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Convido a você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus. Jesus, ele falou isso sobre os olhos, né? Sobre a nossa visão. Tudo na nossa vida, cada órgão do nosso corpo tem a sua importância, né? E muitas das vezes, aquilo que a gente enxerga, e a maneira que a gente enxerga, pode decidir até a nossa vida. Tanto pode fazer da nossa vida uma vida abençoada, como também pode fazer da nossa vida, né, uma vida de tragédia, uma vida de fracasso. Olha só o que ele diz em Mateus capítulo 6. O versículo é o... Deixa eu ver aqui. Mateus 6, o verso 22 e 23. É o ponto de partida. Jesus, ele falou dos olhos, né? A diferença que a visão ela faz. Às vezes a pessoa acha que não, né? Às vezes a pessoa acha que é bobeira que o pregador fala, mas irmão, faz a diferença. Às vezes tem pessoas que ela enxerga a própria vida tão negativamente, que às vezes aquilo que era para dar certo acaba dando errado. É verdade. Às vezes a pessoa ela se enxerga tão, né, tão para baixo, uma pessoa tão negativa. Existem pessoas que ela gosta de ficar se desmerecendo. A pessoa ela não se enxerga como uma vencedora. Às vezes a pessoa não se enxerga como alguém importante. Às vezes até tem pessoas que ela fica querendo assumir até personalidades que não é dela, né? A pessoa fala assim: nossa, como eu queria ser igual fulano de tal, como eu queria ser igual não sei quem, né? Minha vida não presta, eu não valo nada, eu não queria nem ter nascido, a minha vizinha é quem tem sorte. Ou seja, a pessoa ela fica se colocando para baixo, né? E às vezes mal a pessoa percebe que a vizinha, que às vezes ela elogia tanto, a vida da vizinha às vezes, né, é uma vida de fachada.
Eu não sei se você já reparou, mas quando você vai visitar a família de outra pessoa, parece que aquela família não tem nenhum problema, né? Não é assim? Você vai visitar a casa de alguém, você fala assim: eu vou na casa de fulano de tal, eu vou passar o dia lá. Aí você olha aquela família tão reunida, aquelas pessoas tão assim, tão unidas uma com a outra, aquele povo dando risada, mas a pessoa nem percebe que às vezes é tudo fachada, meu irmão. Toda família tem seus problemas. É só você ficar na casa de uma pessoa um mês que você vai ver eles aparecer. Não aparece? Eu sei disso porque eu já tive essa mesma impressão. Quando você passa o dia na casa de alguém, parece que a casa daquela pessoa não tem briga. Aí a pessoa começa a se desvalorizar e a se desvalorizar a própria família. Nossa, a família do Joaquim é uma benção, olha aí, como eu queria que a minha família tivesse isso. A família da fulana de tal, nossa, que casal unido os dois. Mas ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes. E às vezes o nosso erro é esse. Mas por quê? A maneira que a gente enxerga as coisas. Às vezes a pessoa ela não percebe que a maneira que ela está vendo as coisas está trazendo para ela dissabores, sofrimento, fracasso. Porque a pessoa ela não sabe enxergar as coisas da maneira positiva. Olha o que Jesus diz. Diz assim, ele começa no 22, dizendo: a candeia do corpo são os olhos. No caso, quando a Bíblia diz candeia, está querendo dizer lâmpada, tá? A candeia do corpo são os olhos. De certo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande são tais trevas? Ou seja, olha só o que Jesus começa dizendo sobre os olhos. Que se a visão da pessoa for uma visão positiva, que se a visão da pessoa for uma visão que ela consegue enxergar o bem, a vida dela se torna uma bênção. Mesmo a pessoa estando em dificuldades, mesmo a pessoa estando em lutas, mesmo a pessoa enfrentando problemas, mas se ela tem uma visão boa das coisas, é o que eu falei no começo, até o que era para dar errado acaba dando certo. E às vezes muitas pessoas não entendem isso. Ou seja, a pessoa ela só consegue ver as coisas do lado errado. Muitas das vezes, se o patrão pede para ficar mais tarde, olha lá, tá vendo? Meu patrão é explorador. Meu patrão está me explorando. Meu patrão, ele está me sugando. Eu não sei o que lá. Só que a pessoa nem percebe que às vezes atrás daquele esforço, ela poderia ganhar o quê? Uma promoção. Ela poderia aumentar o seu salário. Ela poderia subir de cargo. Mas às vezes a pessoa ela tem uma visão o quê? Errada das coisas. É que nem quando a gente não conhece, né? A gente começa a fazer aquele pré-julgamento. Nossa, aquele fulano é insuportável, hein?
aquele fulano lá parece ser uma pessoa tão metida, mas depois que você conhece a pessoa, você vai ver, nossa, não é nada daquilo que eu pensava. Por quê, irmão? Porque a pessoa não tem bons olhos. Eu acho incrível como existe crentes que não conseguem enxergar nada de bom nas coisas. A vida de muitos crentes é o quê? É só reclamar. É só murmurar. E às vezes a pessoa até tem coisa boa em casa. Às vezes a pessoa não falta comida em casa, a pessoa tem do bom e do melhor, mas a pessoa não consegue ver nada positivo. Os olhos dela é tão mal que às vezes não dá vontade nem ficar perto da pessoa. E é triste isso, né? Porque pelo fato da pessoa ser uma pessoa de Deus, não deveria ser assim, né? Ela poderia estar agindo de quê? De uma maneira diferente. Ela poderia estar fazendo o quê? Diferente. Mas às vezes os olhos da pessoa, a visão da pessoa é tão negativa, meu Deus do céu, que acaba atraindo até coisa ruim. Acaba atraindo até o quê? O que não presta. Amém? Então por isso que é importante que a pessoa ela tenha bons olhos. Mesmo que ela esteja passando por luta. Nossa, ministro, eu estou passando uma luta tão difícil na minha vida. Mas enxergue pelo lado positivo. Enxergue pelo lado que Deus gostaria que você enxergasse. Porque eu não sei se você sabe, se os irmãos sabem, Deus ele não enxerga a gente negativo. Deus enxerga a gente com uma visão que positiva. Mesmo às vezes a pessoa fazendo diversas coisas erradas, mesmo a pessoa fazendo diversas coisas ruins, mas Deus ele sempre enxerga que um dia a pessoa pode se arrepender, que um dia a pessoa pode rever os seus conceitos e se arrepender. É que nem o apóstolo Paulo, né? Quando ele se converteu. Pega ali para mim, irmão, o meu copo com água, por favor. Eu esqueci. Estou caçando ele aqui, não estou achando. É que nem o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, né? Não precisa subir aqui não. Aqui eu pego aqui mesmo. Isso. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. É que nem quando o apóstolo Paulo ele se converteu, né? O anjo de Deus veio falar com o homem chamado Ananias, né? Deus mostrou uma visão para o Ananias e falou assim para ele: ô Ananias, vai à casa de um tal homem, né? E lá você vai encontrar Saulo, que agora é Paulo. E lá ele está orando, né? Numa visão ele está orando, e ele viu um homem entrar ali, colocar as mãos sobre os olhos dele e ele voltar a ver. E a Bíblia diz que o Ananias, antes de obedecer, ele questionou: Senhor, mas o Senhor sabe de quem que o Senhor está falando? O Senhor sabe quem é esse homem? O Senhor sabe quantas coisas ele fez ao teus santos? Senhor, o Senhor tem certeza que vai ser esse homem mesmo? O Senhor tem certeza de quem que o Senhor está falando? Né? Se fosse hoje, ia ter muito crente que ia dizer o quê? Está amarrado o diabo. Ou seja, se fosse hoje, ia ter muito crente que ia amarrar o diabo, sendo que não é o diabo. É Deus quem está
agindo. Tem muito crente hoje que faz isso. Às vezes amarra o diabo, sendo que não é o diabo. É que nem quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, né? A Bíblia diz que os discípulos acharam que era um fantasma. Ou seja, irmão, tem crente que não consegue enxergar o que é bom, principalmente quando está passando por luta. Só enxerga que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não tem jeito, que não vai mudar. Voltando ao Paulo, e a Bíblia diz que Deus falou com Ananias: não, meu querido, vai lá, pois esse homem é para mim um vaso escolhido. Olha a maneira que Deus enxergava Paulo. E quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. O que o Paulo iria fazer na cidade de Damasco? Paulo iria matar todos os cristãos. Mas olha só a maneira que Deus enxergou ele. E às vezes a gente não tem essa visão. A gente só consegue ter uma visão o quê? Negativa das coisas. Às vezes a gente age que nem o Ananias. Ah, Senhor, mas o Senhor está de brincadeira. O Senhor está me colocando nesse cargo por quê, Deus? O Senhor está permitindo eu ser perseguido nesse lugar por quê, Deus? A pessoa começa a questionar, irmão, em vez de ficar na fé, e enxergar o lado bom, o lado positivo. Tem gente que ele não pode receber o salário dele, que já começa a fazer o quê? A amaldiçoar. Essa porcaria desse salário. Vou receber esse salário, essa porcaria desse salário, não dá para fazer nada. Eu servi sim miserável. Só que a pessoa nem percebe que é daquele serviço que sai o seu ganha-pão. Que é daquele serviço que muitas das vezes ele sustenta a família. Sustenta o quê? A casa. Só que a visão da pessoa é tão negativa que não consegue ver nada disso. Tem gente que só vê coisa negativa. Olha o que aconteceu lá em Números. Números capítulo 13, verso 30. Verso 30 e 31. Números capítulo 13. Eu estava falando hoje cedo que às vezes tem pessoas de lá de fora que às vezes tem mais visão positiva das coisas do que muitas das vezes muitos aqui dentro. Muitos que se dizem servos de Deus. Ah, mas como é que eu vou enxergar o que é bom em meio à luta, irmão? Enxerga sim. Enxerga sim. Se você tiver a visão de Deus para as coisas, se você tiver um olho positivo para as coisas, você enxerga sim. Eu falava hoje cedo que enquanto muitos na época da pandemia só enxergaram derrota, só enxergaram fracasso, enquanto muitos na época da pandemia aí só enxergaram coisas ruins, outras pessoas se sobressaíram. E deu certo. Está vendo? Está vendo? Já pensou se a pessoa ficasse assim, não vai dar certo. Isso não funciona não. Na época da pandemia foi desse jeito. Enquanto muitos só conseguiram enxergar só o negativo, tragédia, porque agora tudo acabou, agora nós vamos falir. Outros fizeram o quê? Se sobressaíram.
mudaram, se aperfeiçoaram, né? Começaram a fazer entrega através da internet. Ou seja, teve pessoas que na época da pandemia tiveram o quê? Sucesso. Aí a pessoa perguntar, mas como pode? Pode, irmão. Se a pessoa souber enxergar e trabalhar com aquilo que tem nas mãos, pode sim. Pode sim. Mas o problema de muitos é isso. Ficar enxergando só o que é negativo. Ignora o carro de som aí fora. Vamos lá. Números capítulo 13. Versículo 31. O que aconteceu aqui? O Moisés, ele tinha enviado 12 espias. E a gente sabe que para espiar, você tem que espiar de que maneira? Com os olhos, não é? Não é assim? É com os olhos que você espia. Não tem como você espiar com o ouvido, tem? Não tem como. Então o Moisés, ele enviou 12 espias. E o que acontece? Somente dois deles voltaram com uma visão positiva das coisas. Eles foram, preste bem atenção, eles foram para o mesmo lugar. Eles viram a mesma coisa. Tanto os 10 quanto os 2, que era o Caleb e o Josué, eles viram a mesma coisa. Eles viram os mesmos gigantes, eles viram a mesma terra, mas olha só a diferença da visão dos dois. Preste atenção. Versículo 30. Diz assim, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subamos e possuamos, em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mas preste atenção, eles viram a mesma coisa que os outros 10. Eles também viram os inimigos. Eles também viram que naquela cidade, naquele lugar tinha gigantes. Eles também viram isso. Mas qual que foi a expectativa deles aqui? Não. Ele mandou o povo calar a boca. Ele fez o povo se calar. Olha, fica quieto vocês. A gente vai subir e vai possuir porque a gente vai conseguir. Vai dar certo. Olha só, meu irmão, a visão de uma pessoa positiva. E olha que eles viram o que ali? Os mesmos inimigos. Ou seja, é 2 tipos de crente que nós temos na igreja. Tem aqueles que só conseguem ver coisa errada em tudo. É aquela pessoa que ela é maliciosa em tudo. Ela só vê negativo em tudo. Só vê coisa negativa em tudo. Não vê nada de positivo. Agora eu pergunto, você acha que esse tipo de crente cresce? Não vai crescer, meu irmão. Por quê? A vida da pessoa vai ser trevas. Foi o que Jesus disse. A pessoa vai viver na escuridão. Por quê? Ela só vê o que é ruim. Ela só vê. Tem crente que é impressionante. Tem crente que ele só vê luta. Você já viu? Aquele crente que você conversa com ele, ele vive passando por luta.
E aí, irmão, como é que você está? Estou no vale. E aí, irmão, como é que você está? Olha, estou no estreito. E aí, irmão, como é que você está? Olha, eu estou no momento de enfermidade. Ó, irmão, como é que você está? Olha, eu estou no aperto. E aí, irmão, como é que você está? Vixe, rapaz, o negócio não está bom não. Ele só vive enxergando o quê? O gigante. Tem crente que não tem uma vitória para contar, meu irmão. Agora eu pergunto, será que crente só tem luta? Não, meu irmão. É que nem a mensagem que a gente ouviu sexta-feira, que Deus usou do pastor. Às vezes a pessoa só sabe louvar o diabo. Eu já preguei também essa mensagem. Ela só sabe louvar o diabo. Só sabe exaltar o tamanho do inimigo. E aí, irmão, como é que você está? Rapaz, estou passando uma privação. E aí, irmão, como é que você está? Ixi, estou cansado de luta, hein? E aí, irmão, como é que você está? Ixi, a minha esposa está passando por isso. Irmão, o crente não tem nada de bom para contar, irmão. Misericórdia. E aí, irmã? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E às vezes tem pessoas, irmão, que até naquilo que ela fala, ela dá mau testemunho. Você sabia que tem familiar de crente que não se converte? Por muitas das vezes só vê na pessoa só fracasso. Não vê a pessoa contando coisa boa. Não vê a pessoa contando nenhum testemunho, né? É só ver a pessoa falando, estou na luta, estou passando na prova. Meu Deus do céu, hein? Pessoa não tem nada de vitória, meu irmão. Agora eu pergunto, você acha que isso é normal? Não é, irmão. É porque a visão da pessoa é que nem a visão dos 10 espias. Eles viram que a terra era boa, mas eles ficaram olhando para quê? Só para o gigante. E tem muito crente assim, meu irmão. Tem muito crente que ele não consegue enxergar o tanto de vitória que Deus já deu, o tanto de coisa que Deus já fez, as maravilhas que Deus tem operado. Mas não, só sabe falar, uma luta, meu carro quebrou, minha bicicleta furou o pneu. Irmão, verdade. Tem gente que, nossa, não sei porque que Deus permite acontecer esse tipo de coisa. Ou seja, a pessoa não consegue enxergar nada, meu irmão. Estou servindo a Deus, olha o negócio acontecendo. Meu irmão, a pessoa tem que mudar a visão das coisas. Olha só no versículo 31. Olha só. 31. Olha só. E porém os homens, que com ele subiram, ou seja, os reclamão, que com eles subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que o crente reclamão aí. Não, mas eu não posso, é difícil. Você já viu aquele crente que ele não pode nada? Nada dá. Ele só vê coisa negativa. Meu Deus do céu. Ou seja, a pessoa exalta mais o inimigo do que Deus. Não, porque o inimigo é grande. Não, porque a luta que eu estou passando é grande. Não, porque olha o que eu estou passando, não queria que ninguém passasse por mim. A pessoa fala até de boca cheia. Olha o que eu estou passando, não queria que ninguém passasse. Parece que é só ele que passa a luta,
Dá até dó. Ô meu irmão, não pode ter essa visão não. Não pode ter esse tipo de visão não. Eu falava hoje de manhã, eu gosto de falar muito do Zé, né? Eu falava do Zé, o Zé do Egito, né? Que quando o José se encontrou com os seus irmãos, o José ele sabia exatamente tudo que os seus irmãos haviam feito com ele. Não é que nem muitos falam, né? Que o José esqueceu de tudo, deu um estado de amnésia nele, que não se lembrava de mais nada. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala que o José esqueceu, é porque cicatrizou todo o ressentimento que o José tinha com a sua família, com os seus irmãos. Deus fechou toda a ferida, todo o ressentimento. Deus fez o José esquecer as coisas más que ele passou. Mas ele sabia de tudo que ele tinha passado. Só que Deus transformou isso em bênção. E quando ele se encontrou com os seus irmãos, ele virou para os seus irmãos e disse para eles, falou para eles: olha, eu sei que foi vocês que me jogaram no poço, eu sei que vocês me traíram, vocês me venderam como escravo, mas eu estou aqui. E hoje eu entendo por que isso tudo aconteceu. Porque foi Deus que me permitiu vir para cá, para que eu salvasse o Egito da fome e salvasse vocês também. Olha o pensamento do José. Olha a visão do José. Eu estou falando de alguém que foi vendido pelos seus irmãos, de alguém que foi traído, de alguém que foi colocado dentro da onde? De um poço. Mas a visão do José foi qual? Positiva, meu irmão. José, ele usou as coisas erradas que ele passou por uma coisa boa. É o que muito crente hoje não entende. A pessoa, ela não sabe ter visão boa das coisas. Ela só vê o que é ruim. Só vê o negativo, o lado errado. Só vê aquilo que não deve. Por isso que tem muitas pessoas que não crescem. E às vezes o lado de fora cresce e quem está aqui dentro muitas das vezes não cresce. Porque quem está lá fora muitas das vezes está passando por problemas, mas ele está tendo uma boa visão. Ele está tendo uma expectativa de que tudo vai mudar, tudo vai passar, enquanto o crente está aí. Oh Deus, por que Deus, tanto sofrimento? O que eu fiz, Jesus? Oh céus, oh vida. Não, meu irmão. O José, ele teve uma visão positiva das coisas. E olha que eu estou falando de alguém que foi vendido, foi traído, foi injustiçado, foi acusado de ter abusado da mulher do Potifar, injustamente, foi parar numa cadeia. Estou falando de alguém que passou por tudo isso. Mas a visão dele foi qual? Positiva. Então a nossa visão tem que ser uma visão positiva. A nossa visão tem que ser essa. Mesmo nós enfrentamos luta, a visão do cristão tem que ser positiva. Por quê? Porque a visão do nosso Deus é visão positiva. Amém? Para a gente encerrar, olha o que a Bíblia diz em Mateus, volta lá, agora no capítulo 25. Mateus capítulo 25, eu anotei o 26 e o 27, mas eu vou ler os versículos antes, para você entender. Mateus capítulo 25, a gente conhece essa palavra, fala a parábola dos talentos, que a um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1. Olha só para você ver o tipo de visão de cada pessoa. E como tem gente assim também.
Às vezes Deus deu capacidade para a pessoa fazer tal coisa, e a pessoa ela se enxerga como alguém que não pode, né? Que não consegue, que não dá conta, que não posso. Pode sim, meu irmão. Amém? Eu vou ler os versículos anteriores, tá? Só para você entender o que aconteceu aqui. Jesus contou uma parábola falando sobre um senhor que ele foi viajar e confiou o seu talento. O que era o talento? Era o dinheiro dessa época. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E foi embora. E depois ele voltou, né? E pediu para esses 3 servos o quê? O relatório. O que eles haviam feito com os talentos. E a Bíblia diz que aquele que deu 5 multiplicou em 10. Aquele que deu 2 multiplicou em 4. Irmão, mas o que deu 1, olha a visão desse camarada. Vamos ver no versículo anterior, deixa eu ver se é o 25. Não, acho que é o 24. Devia ter anotado, né, Amilcar? Diz assim, ó, 24. Diz assim: mas, chegando também o que recebera 1, né, falando, disse ao Senhor, né, eu conhecia que és um homem, né, duro, e que ceifas aonde não semeaste, e que ajunta aonde não espalhaste. Sabe o que ele fez? O que recebeu 1? Ele enterrou. Aí qual que foi a desculpa dele? Está aqui no versículo 24. Sabe o que é? É porque o Senhor é um homem duro. O Senhor é um homem brabo. Eu sabia que o Senhor é um homem exigente, severo. Então o que eu fiz? Eu decidi enterrar. Mas é o que eu falei cedo, meu irmão. Será que os outros que multiplicaram também não sabiam que esse homem era duro? Sabia, ué. É o mesmo Senhor. Foi o mesmo Senhor que deu os 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para esse. Mas agora eu pergunto, como é que os outros multiplicaram e esse não? Por causa da visão. A visão que esse aqui teve o meu Senhor é um homem brabo, eu vou largar a mão disso, hein? Não vou mexer com isso não. Melhor enterrar. E quando ele chegar eu dou para ele, né? E tudo fica bem. É aquele crente que nem tenta e já fala que não tem jeito, né? É aquele crente que tem capacidade para fazer a coisa, mas ele inventa o quê? Desculpa. Deixa isso quieto. Deixa para lá. É só um hobby. Deixa quieto. Ô, meu irmão, o que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos que fazer. Amém? Deus colocou nas nossas mãos, a gente tem que multiplicar. A mesma capacidade que foi dada para o que tinha 5, foi aquele que tinha 4 e o que tinha 1. Mas olha só, continuando, né? Versículo 25, né? E atemorizado me senti. O que ele fez? Diz assim, ó. E atemorizado, constrangi-me na terra, ou seja, eu enterrei, né? O teu talento. E aqui tens, o que é teu. O que ele fez? Ele enterrou.
Ele se sentiu constrangido, atemorizado, com medo. Ai, meu Deus do céu, e se eu não conseguir? Ai, meu Deus do céu, e se eu não... Tem muito crente assim, né, irmão? Ele nem tenta e já fica com medo. Ai, não vai dar certo. Tem gente que é assim, tem uma visão negativa das coisas, meu Deus. A firma lá ficou sabendo que o patrão vai mandar um tanto embora. Aí ele já começa a achar que é ele. Ai, Jesus, e agora? Se orava 1 hora, ora 2. Se jejuava 5 horas, vai jejuar 10. Ai, Senhor, e agora? Eu tenho família para cuidar, eu tenho mulher para cuidar, eu tenho filho para sustentar. Ai, meu Deus do céu, não deixa não. Nem age na fé, age no desespero. O negócio nem aconteceu ainda. Fulano de tal, ó, eu estou sabendo que o patrão vai cortar alguns aí. Aí ele já começa. Bambear as pernas. Ai, meu Deus do céu, vai ser eu, e agora? E às vezes não é nem ele. Não é nem ele. Ai, meu Deus do céu, o patrão quer falar comigo amanhã. Eu já sei que ele vai falar. Ele vai falar que eu estou dispensado. A pessoa já tem visão ruim das coisas, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, o patrão me chamou para conversar no escritório. Ai, já sei. Lá vem bomba. Aí já confessou com a boca. Aí o negócio fica feio mesmo, né? E às vezes não é nada daquilo que o patrão vai falar. Ou seja, irmão, é o que esse rapaz fez. Ele nem tentou fazer. Ele nem tentou multiplicar, meu irmão. Ele preferiu fazer o quê? Enterrar. Tem gente que é assim. A pessoa nem tenta, nem manda currículo e já fala que não tem jeito. Não, naquela firma lá não está contratando ninguém não. Ele nem foi lá. Não, lá não tem jeito não, mas ele nem foi. E às vezes a pessoa vai lá e consegue. Aí o outro vai lá e consegue, e ele fica assim, ó, chupando o dedo. Aí já vai o irmão orar. Oh Deus, eu não aceito. Fulano de tal não é nem crente, nem nada. Deus, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Oh Deus, por que fechou para mim e abriu para ele? Uai, mas é porque você não foi atrás, abençoado. O rapaz lá foi. Às vezes o rapaz pode ser, ele não é crente, mas ele tem uma visão positiva. Ele levantou cedo, mandou currículo, ficou lá esperando desde as 5 horas da manhã o portão abrir, enquanto o crente está lá. Ah, não vai dar certo não, né? Deixa quieto, Deus tem o melhor para mim. Aí cruza os braços, Deus tem o melhor. A pessoa nem vai atrás, irmão. Agora eu pergunto para você, do mesmo jeito esse homem, ele ficou com medo de levar bronca, e achou que não ia levar, mas acabou levando. Vamos lá? Continuando. Versículo 26. Diz assim, ó. E respondendo, porém, o seu senhor, e disse: mau e negligente servo. Na linguagem, tem uma linguagem que está preguiçoso, né? Negligente, né? E mau servo. Sabia que eu ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei. Versículo 27. A visão desse senhor, ó, diz assim: deverias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia-o com juro. Ou seja, receberia, né, o meu com os juros. Ou seja, o que ele quis dizer? O abençoado,
Por que você não pegou esse talento e colocou no banco então? Já que você não ia multiplicar ele, você deveria ter pegado ele e ter colocado no banco, porque aí ia render juro. Mas esse homem fez isso? Ele preferiu enterrar, irmão. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu, foi tirado dele. Tem gente que está perdendo muito e está sendo dado para outro. Irmão, e o que me deixa mais triste é isso, que às vezes o crente está perdendo para quem não é crente. Ministro, ora por mim. A irmã Chiquinha, minha colega de trabalho, foi promovida, cresceu, e ela não é nem crente, ministro. Agora eu sou crente e eu não cresci, não fui promovido. Mas o que ela fez para isso? Ela se esforçou, ela foi, ela se dedicou, meu irmão. Enquanto tem muito crente aí chorando, se lamentando, tem outro que está fazendo o quê? Lutando. Ou seja, a visão da pessoa é uma visão que positiva. Então por isso que a visão nossa, meu irmão, não pode ser uma visão não pode ser uma visão negativa das coisas. A nossa visão tem que ser sempre o quê? Positiva. Mesmo você estando enfrentando a pior luta da sua vida, irmão, mas que a sua visão seja positiva. Deus, eu estou comendo arroz, feijão e ovo, mas eu sei que isso vai passar. Deus, eu sei que eu não tenho dinheiro nem para comer uma bolacha Nikito. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. Deus, eu sei que hoje eu tenho arroz e feijão, né? Mas isso vai passar. Eu sei que vai passar. O Senhor é comigo. E passa mesmo, meu irmão. Porque a vida do cristão é isso. A tempestade vem, mas ela passa. Amém? Os irmãos entenderam? Então, fique com essa palavra no coração e tenha uma visão positiva das coisas. Amém? Deus abençoe.